1, dia 4. Alimento matutino. AP 19:7. Reenlegado las bodas del cordeiro, Y sua esposa se ha preparado. Ri 6:1. Portanto, dejando de a la palavra de luz comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madures. Devemos prestar atenção a la frase sua esposa se ha preparado. Mateus 25:1-13 relata la parábola de las 10 virgenes. Em esta parábola las virgenes prudentes que acumularam aceite em suas vasijas, aquelas cuias almas fueron lenas y saturadas com el Espírito de Deus, eran las que estaban preparadas, y, por ende, entraron com el novio, a las bodas, es decir, disfrutaron la cena de las bodas del cordeiro que tiene lugar a su regreso, v. 10. Eso indica que la obra de Deus a lo largo de las generaciones consiste em edificar-se dentro del hombre. Quando Él se edifica dentro de nosotros, Él nos constitui com la naturaleza de Deus y com el elemento celestial. Quanto mais le permitamos forjar-se em nosotros, mas tendremos el elemento de Deus y el elemento de luz cielos em nosotros. Quando nos sometemos ao Espírito Santo permitindo-lhe a Deus forjar-se em nosotros, tenemos tanto la presença de Deus como el sabor de luz cielos dentro de nosotros. Podemos crescer em la medida que Deus se edifica em nosotros. La edificação que Deus realiza y nuestro crecimiento tienen por finalidade la preparação de la novia. Que la novia se haya preparado significa que la iglesia ha sido completamente edificada y ha crescido hasta alcanzar la madurez. La conclusão del Nuevo Testamento, paz. 4541, 4542. Leitura para hoje. Estar preparados em Mateus 25:10, CFR. 00:44, significa que la novia se ha preparado, que Deus completou sua obra de edificação em el hombre y que nosotros hemos crescido y madurado em la vida del Senhor. Estos três assuntos são, em realidade, um solo assunto. Em la actualidade, la iglesia es una miniatura de la gloriosa Nueva Jerusalém del futuro, y crescerá de continuo hasta el dia que se haya desarrollado por completo. Nosotros crescemos por la continua obra edificadora que Deus realiza em nosotros. Quanto mais Deus se edifica em nosotros, mais crescemos. Nuestro crescimento em realidade equivale ao edifício de Deus, EF. 4:12 Com toda certeza Apocalipse 19 se cumprirá em toda sua extensão. Sin embargo, la novia no puede ser preparada rapidamente. Esta preparação é uma obra gradual que tiene lugar durante um período de tempo. Esta preparação implica que se realize uma edificação corporativa. Los que formem parte de la novia no solamente tienen que ser maduros em vida, sino também tienen que ser juntamente edificados para constituir uma sola novia. La obra primordial del Senhor em su recobro consiste em preparar su novia. Em su recobro el lama ao remanente de luz que le aman y le são fieles. El hace el amado a vencer la degradación del cristianismo a fim de que um grupo de entre luz que le buscan pueda ser preparado como su novia. La novia, la esposa, de Cristo será preparada plenamente por Cristo mismo com miras a su boda a fim de ser su deleite y satisfação. La preparação de la novia es levada a cabo mediante la redenção efetuada por Cristo, mediante la salvação orgânica y mediante la obra intensificada de su salvação orgânica. Apocalipse 19 diz que la novia es preparada plenamente ao ser debidamente adornada. Em la actualidade Cristo nos adorna para ser de nosotros su novia. El deleite y la satisfação de Cristo es su novia plenamente preparada y adornada. La legada de la cena de las bodas del Cordeiro em Apocalipse 19:7 se refere ao matrimônio de Cristo com la Nueva Jerusalém, su novia em el milênio.
Em el principio, Deus era meramente Deus. El estaba solo. Pero no es bueno que Deus está solo, GN. 2:18 da manhã. El desé é um complemento. Jesus não vino meramente para ser el Redentor, sino para ser el nóbio, Y como tal, el necessita una novia, JN. 3:29 da manhã. Pablo diz que el desposó a los creyentes coríntios com Cristo para apresentá-los como una virgem pura a el, 2 11:2. Efésios 5 revela que la iglesia es la esposa de Cristo y que Cristo es el marido. Después, el libro de Apocalipse diz que la esposa se ha preparado y que las bodas del Cordeiro legado, 19:7. Este será el matrimônio universal em el qual los vencedores se casarão com Cristo, nuestro Deus. A partir de entonces, Deus ya no estará solo jamás. Nuestro Deus será um Deus casado. Él se casará com la ciudade santa, la Nueva Jerusalém, como su novia. La conclusión del Nuevo Testamento, paz. 4542, 4543. Leitura adicional. La conclusión del Nuevo Testamento, mensaje 424.